Olá, meu nome é Tainara e estarei apresentando o trabalho intitulado Efeito da temperatura de calcinação na capacidade de troca catiônica de argilas cosméticas, realizado por Tainara Fátima de Bona, Camila Dias, Pedro Heriberto Bretsky e Gisele Inácio Merindo. Há um interesse crescente no emprego de argilas em formulações cosméticas, o qual é atribuído a diversos fatores, como propriedades terapêuticas, como efeitos de limpeza, ação tensora, ação estimulante e ação ionizante. As argilas possuem também outras interessantes propriedades, como altas áreas superficiais específicas, propriedades de estabilização de suspensões e emulsões, pH, entre outras. Além disso, elas possuem uma propriedade denominada capacidade de troca catiônica, pois elas possuem cargas negativas presentes em sua superfície externa e também possuem capacidade de reagir com cátions em solução. Existe uma relação entre a capacidade de troca catiônica e a troca de eletrólitos entre a argila e a pele, sendo que maior a capacidade de troca catiônica, maior será essa troca. A propriedade de capacidade de troca catiônica depende da composição química da argila, da natureza catiônica e pode ser afetada por alguns parâmetros como pH, acúmulo de matéria orgânica, temperatura, mineralogia, morfologia, entre outros. Tanto a capacidade de troca catiônica quanto outras propriedades das argilas, como área superficial específica, morfologia e propriedades reológicas, podem sofrer alterações perante tratamentos físicos e químicos, com os quais se buscam características específicas para o material dependendo de sua aplicação. Um exemplo de tratamento que pode ser empregado em argilas é o tratamento térmico, uma importante operação unitária. Entretanto, há poucos estudos na literatura associados a efeitos térmicos em argilas para aplicação em cosméticos. Então, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do aumento da temperatura de calcinação na capacidade de troca catiônica das argilas caolin e preta, as quais são utilizadas em cosméticos. A metodologia. Para o tratamento térmico, as argilas caolin preta foram calcinadas sobre a atmosfera oxidante nas temperaturas de 350, 450, 550 e 750 graus durante 30 minutos em forno estático. Para a análise da capacidade de troca catiônica, foi utilizado o método de azul de metileno, que é baseado na dissorção do corante catiônico azul de metileno pelos argilominerais. Inicialmente, foi preparada uma curva de calibração para a quantificação do azul de metileno. A concentração inicial da solução aquosa foi de 15 mg por litro, sendo as demais concentrações da curva de calibração obtidas por diluição seriada. As absorvâncias referentes a cada concentração foram obtidas em um espectrofotômetro visível no comprimento de onda de 664 nanômetros, o qual é referente à máxima absorção de azul de metileno. Aqui se encontra a curva de calibração resultante. Após a obtenção da curva, foi realizada a análise de capacidade de troca catiônica para cada amostra de argila. Para isso, em 100 ml de água, foram adicionados 1 grama do argilo mineral, sendo mantidas sob agitação durante 15 minutos. Em seguida, foi adicionado 1 ml da solução de azul de metileno com concentração de 3,2 gramas por litro. Após 5 minutos de agitação, a dispersão foi deixada em repouso por 5 minutos. Com o auxílio de um bastão de vidro, foi gotejado uma gota do sobrenadante em um papel filtro branco, para avaliar se havia no líquido resquícios do corante de azul de metileno, fato este que indica o início da saturação de argilas minerais. Com o surgimento da coloração azul no papel filtro, 5 ml de sobrenadantes foram retiradas e, após centrifugação a 13.000 RPM durante 10 minutos, o sobrenadante foi analisado em espectrofotômetro visível, no comprimento de onda máxima de absorção do corante azul de metileno, 664 nanômetros.
Resultados e discussões. Pode ser observado na figura 2 uma significativa diminuição da capacidade de troca catiônica para ambas as argilas, seguindo de estabilização dos valores. Para a argila caulin, a capacidade de troca catiônica diminuiu em 38,85% a 350 graus e 59,44% a 450 graus, permanecendo constante em temperaturas superiores. Já para a argila preta, como pode ser observado, ela sofreu significativa mudança em sua capacidade de troca catiônica com a calcinação em 350 graus, com diminuição de 25,98%, permanecendo constante em outras temperaturas. Sobre os fatores que afetam a propriedade e capacidade de troca catiônica, um dos aspectos que tem impacto é a quantidade de matéria orgânica presente na amostra, sendo que o teor de matéria orgânica é afetado com o acréscimo da temperatura de calcinação. De acordo com a literatura, com o aumento da temperatura de calcinação, ocorrem alguns fenômenos, como volatilização da água e também perda da massa devido à decomposição da matéria orgânica. Mudanças na composição cristalina, agregação das partículas, além da perda da área de superfície e volume do poro. Com uma menor área de superfície, podem ocorrer diminuições da capacidade de troca catiônica, pois a área de troca para que ocorra a troca catiônica é reduzida. Tais estudos associados ao efeito na área superficial estão sendo conduzidos. Conclusão: o efeito da temperatura de calcinação na capacidade de troca catiônica das argilas preta e caulin mostrou um decréscimo significativo quando comparada in natura. Isso pode afetar a relação entre a capacidade de troca catiônica e a troca de nutrientes entre a pele e a argila, pois é de conhecimento que em valores mais altos de capacidade de troca catiônica, maior é a interação da troca de nutrientes com a superfície da pele. Entretanto, outras propriedades podem ser potencializadas, as quais estão sendo investigadas. Ainda, em uma faixa de temperatura de 350 a 750 graus, foi avaliada, mostrando que gastos energéticos devem ser otimizados visando uma adequada viabilidade técnica e econômica. Por fim, o presente estudo contribuiu com os resultados escassos na literatura no que tange à calcinação de argilas para cosméticos.